sendo a segunda revelação das leis de Deus. Jesus veio trazer o amor, quando ele mesmo asseverou com muita propriedade e muita sabedoria que o amor é o sol das esperanças, que o amor é o hálito de Deus. Também, né? Inclusive, Jesus nos disse, é necessário amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu espírito. Então, surge a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que não foi analisada apenas por um homem, e sim por uma pleiade de espírito de luz, que trouxe esses ensinamentos do mundo espiritual para serem traduzidos através dos estudos profundos, profíncos, do grande missionário Hippolyte Léon Denisard Rivail. Essa terceira revelação que veio com essa finalidade de mostrar aquilo que Jesus nos ensinou há 2007 anos, Marcos. Porque quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele estava pregando a vida após a morte. É isso mesmo, meu reino ainda não é aqui. Jesus estava falando desse reino celestial, esse reino espiritual, esse reino que é consubstanciado em todas aquelas pessoas que têm puro coração, que vibram no amor, que vibram no belo. Então a doutrina espírita, com esse caráter de terceira revelação, veio no tempo certo, veio no tempo predito, para reanalisar, para relembrar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou e no homem ficou esquecido. Oswaldo Coutinho, você tocou num assunto importante. Se o Espiritismo tivesse vindo antes, o que ocorreria com esta doutrina tão maravilhosa? O que aconteceria? Ela continuaria? Foi preciso que a ciência evoluísse para que ela pudesse também se postar dentro da sociedade? Com certeza. Tanto que a doutrina espírita eclodiu no século XIX na França. A França era o berço literário, cultural, é conhecida como a Cidade-Luz, aonde todos os filósofos eclodiram da França. Nós vemos a presença ilustre de Jean-Jacques Rousseau, vemos a figura de Jean-Henrique Pestalozzi, a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou seja, Camille Flammarion, homens cultos que teriam condições de analisar toda a fenomenologia mediúnica que eclodiu na França. Então, era necessário que a ciência evoluísse para ter os mecanismos hábeis de comprovar a existência da vida espiritual. É importante entender que esta doutrina veio para libertar o homem da matéria. Veio para conduzir o homem à felicidade plena. Você concorda com a ideia de que, muitas vezes, tem pessoas que falam que o Espiritismo não está no Evangelho, não está na Bíblia Sagrada, e que é uma coisa criada pela cabeça do homem? Eu gostaria que você falasse para os nossos amigos que estão nos assistindo, que se isso tem fundamento. Para mim, o Espiritismo é a doutrina do Cristo. Para você também, mas para muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez não entenda isso. Fale para os nossos queridos telespectadores. Olha, Marcos, a mensagem espírita está inserida na história da humanidade. Em todos os tempos, em todas as épocas, existiram comunicações mediúnicas. Desde os Vedas na antiga Índia, passando pelos avoengos na China, passando pelas doutrinas sagradas e secretas, Saul. Em todas as épocas existiram comunicações mediúnicas. Nós poderíamos analisar o Velho Testamento, as comunicações, as inspirações de Abraão, de Esdras, toda uma pleiade, né, de missionários que vieram com esse intuito de comprovar a existência da vida extrafísica. Então, passando também pelo Novo Testamento, as comunicações, Jesus, principalmente no Novo, em Marcos, Mateus, Lucas e João, quando Jesus recupera a saúde, recupera a visão, as curas de Jesus, o diálogo que Jesus teve no Monte Tabor, quando ele pegou Pedro, Tiago e seu irmão João, e lá ele transfigurou-se.
E nesse momento apareceu Moisés e Elias, que já eram desencarnados, e conversaram com ele. Conversaram com Jesus e com os apóstolos. Ou seja, também na figura hipoluta de Paulo de Tarso, quando ele ainda era Saulo, o grande perseguidor do Cristo, e naquele momento que Jesus aparece para ele, Na estrada de Damasco, na estrada de Damasco, e pergunta: Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Não é isso? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Naquele momento, Jesus já teria sido crucificado. Ou seja, Saulo teve um encontro psíquico com Jesus. Então, em todos os tempos, em todas as épocas, houve fenômenos espíritas. Então, a doutrina espírita está inserida nesse contexto, mas a partir do século XIX, quando a ciência estava apta a fazer uma análise profunda, histórica, usando a racionalidade, ou seja, o raciocínio e a lógica, para analisar que ninguém morre, foi quando o mestre Leonês criou essa denominação, criou esse nome espírita. Esse nome espírita foi criado por ele para designar todo aquele que cultivasse a crença na imortalidade da alma. Há pouco você colocou para os amigos de casa que o Espiritismo é a terceira revelação. Com certeza. Nós temos a convicção que o Espiritismo é a terceira revelação, depois do Cristo. Mas será que o homem atual já concebeu essa terceira revelação? Ou seja, esse homem moderno já compreendeu que o Espiritismo é a terceira revelação? Ou ainda está faltando algum tipo de trabalho para poder exemplificar, explicar a essas pessoas, para que elas possam entender a proposta espírita nesse sentido? Olha, Marco, o homem moderno vive atormentado pela busca do poder e das posses. O homem moderno, o homem que conseguiu alcançar as estrelas, a cibernética, a robótica, a internet, o Hubble, esse observador espacial, mas o homem ainda não descobriu Deus, no sentido de que, segundo o grande pensador Thomas Hardy, o homem moderno esqueceu o endereço de Deus. Ou seja, as licenças morais estão equivocadas, os valores estão equivocados, os paradigmas